Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, verso 1. Nos diz assim a palavra do Senhor: Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ir com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau ou um galho e o lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Nosso propósito durante este ano é trabalhar a unidade da igreja. É fazer com que as nossas diferenças não deixem de existir. Diferenças essas que muitas vezes irão causar atrito entre nós, atritos de ideias, de pensamentos, e que venhamos entender que isso faz parte apenas de nossa individualidade e que é altamente saudável. Se todos pensássemos do mesmo jeito, provavelmente todos nós estaríamos agora neste ambiente com a roupa da mesma cor. Chegaríamos com o carro do mesmo modelo. É essa diversidade, né, que traz beleza ao mundo. Isso é altamente saudável. A nossa proposta é, apesar de termos essas diferenças, e vamos encontrá-las em nosso relacionamento conjugal, os desafios de viver com o nosso cônjuge. Por quê? Porque ele é outra pessoa que tem seus valores, seus princípios, né? Seus gostos. E se nós não tivermos habilidade para construirmos um lar, uma família, uma estrutura, né, trazendo união, que seja capaz de superar essas diferenças, nós vamos sucumbir. Então a proposta da igreja durante 2025 é que temos algo muito grande para construir e vamos construir juntos. Temos muitas vidas para alcançar e vamos alcançar juntos. Temos muitas coisas para fazer e vamos fazer juntos. Vai ser fácil vivermos juntos? Não vai ser fácil vivermos juntos, mas é possível fazermos isso, quer com os nossos recursos materiais, quer com as nossas habilidades e também através de nossas orações. Então, por isso, hoje minha proposta é mostrar o desejo de um grupo de pessoas. Dá para voltar um pouquinho o texto na Bíblia e pegar segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 7. Talvez ele nos dê uma informação que pode nos ajudar. Isso: 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância quando ambos pararam junto ao Jordão. Vamos tomar como base a classe liderada por Eliseu com 50 alunos.
neste período, no capítulo 2, é um momento de transição. Elias, o diretor da escola de profetas, até então, agora vai ser levado para Deus. E o próximo diretor agora da escola de profetas está pronto a ser empossado. Seu nome, Eliseu. É só para você entender, aproximadamente, usando o capítulo 2 como base, uma classe com 50 alunos. Estes é o que nós vamos usar para iniciar o verso 1 do capítulo 6. Quando os filhos dos profetas disseram a Eliseu, vamos pegar este número como base, tá certo? Então, nós vamos ver que esses 50 homens, certo? Ou esses alunos da escola de profetas, o que eles aprendiam na escola de profetas? Quais eram as direções ou direcionamento, que eles aprendiam ali? Provavelmente identificar quando aquilo que eles recebiam vinham do Senhor, certo? Numa profecia, por exemplo, quando Acabe se encontra com Josafá durante uma refeição para decidir uma batalha, certo? Para a recuperação das terras de Ramote de Gileade, a primeira coisa que Josafá solicita a Acabe é uma visão profética. Ele quer saber o que Deus pensa a respeito dessa batalha. Então os profetas são convocados para interpretar, aquele momento. E todos eles trazem uma notícia poderosa de vitória, certo? Mas um profeta é chamado, seu nome Micaías, e ele traz uma palavra totalmente oposta aos demais profetas, chegando a dizer que, certo, um espírito de confusão, vou colocar assim, colocou aquela mensagem no coração dos outros profetas. Então os profetas, eles eram ensinados a entender não apenas sobre receber uma informação, mas como entregá-la, como distribuí-la, como avaliá-la, certo? É isso, para que a profecia, ao invés de comunhão, de verdade, não trouxesse confusão. Então era mais ou menos isso, era essa a estrutura, certo? Ninguém escolhe ser profeta ou não. Eles eram escolhidos por Deus, recebiam a percepção, a sensibilidade de Deus, mas isso por si só não bastava, porque decisões movidas por uniões ou por pensamentos, mesmo que alinhados, mas no propósito incorreto, vai trazer o caos. Ananias e Safira é um casal que caminhava juntos, certo? Só que a união do pensamento dos dois acabou matando os dois. Abraão e Sara se uniram, é verdade, para resolver um problema que era a esterilidade de Sara, mas trouxeram o mundo, certo? Uma situação que causa guerra até hoje. Então nós estamos entendendo que esses caras ou esses indivíduos vão estar unidos, mas é muito mais do que apenas num lugar. Eles estão aprendendo sobre direcionamento, sobre posição, sobre postura, o que faz com que a vida de muitos de nós acabe sofrendo danos, prejuízos, dor, humilhação, vergonha, que é para nós, para nossa casa, para o nosso Deus. Então é muito importante olharmos esse contexto. Os filhos dos profetas vão dizer a Eliseu o que eles dizem. O que eles dizem é a visão deles. Provavelmente isso começou com alguém observando: o espaço está apertado para nós, nós precisamos ampliar. E o que você acha, Abner? Realmente está apertado. Já conversou com o Cid, irmão Cid? Realmente o negócio aqui está apertado. Vamos lá, Max, as coisas não estão boas, Cristian, certo? Então eles foram conversando um com o outro, e eles começaram a observar que havia uma necessidade coletiva, tá certo? Só que eles não são os diretores da escola.
que não era uma visão singular, era uma visão coletiva. Todos eles estão percebendo que há uma necessidade. Então a visão, certo? Ela é estabelecida numa amplitude maior. Nós precisamos estar atentos como quando vamos tomar decisões. É importante olharmos para um ambiente mais abrangente, fazermos uma leitura, observarmos se essa não é apenas uma visão nossa, algo que é movido por uma visão unilateral, ou uma necessidade que seja apenas minha, ou uma ótica que seja apenas de uma pessoa. Então a primeira coisa que nós vamos ver neste ambiente ou nessa escola é que há uma identificação de uma necessidade. É isso que ele diz no verso 1: eis que o lugar em que habitamos é pequeno demais. Habitamos. Olha bem o que ele está dizendo. Nós notamos que há uma necessidade. Mas o final do verso 1 diz assim: habitamos diante da tua face, nos é estreito. Em algumas traduções ele está dizendo: nós vimos que o lugar é estreito e basta o Senhor levantar a cabeça que o Senhor vai descobrir que é estreito mesmo, diante da tua face. Em outras traduções, basta você olhar. O que eles estão dizendo é: nós vimos uma necessidade, estamos trazendo essa necessidade para o Senhor. Dá uma olhada nisso e veja se realmente não está apertado. Eles querem saber agora se a visão do líder da escola bate com a deles. É muito importante entendermos essa questão. Por isso que criar um ambiente coletivo de pessoas que pensam pode ser um grande desastre. Porque quando você move as pessoas a pensarem, a questionarem, quando você é capaz de dar às pessoas um nível de insatisfação com a proposta de que elas se sintam parte, se sintam vivas, é extremamente complicado. Eu estava numa reunião na igreja de um pastor, a gente caminha junto, não vou falar o nome, mas eu lembro que ele precisava pintar uma parede, e é aquele sistema que precisa fazer aquelas sessões para pintar, entendeu? A igreja vota, e aí ele falou assim: olha gente, nós precisamos pintar aquela parede, porque aquela parede precisa de uma pintura, e eu queria que levantasse a mão quem é a favor de pintarmos de azul. Eu acho que cabe umas 1.700 pessoas mais ou menos na igreja dele. Um grupo grande levantou a mão de azul. Aí baixou a mão, ele falou assim: mas assim, eu fico pensando também que o verde também não é feio. Então quem é que prefere o verde ao azul? Levantou a mão mais umas 300. E eu já estou pensando, o que ele vai fazer? E aí ele disse: mas se pintarmos ela já era branca, só estava suja. Se pintarmos de branco e deixar do mesmo jeito, está assim há tanto tempo, quem é a favor do branco? Levantou mais um grupo. E aí ele falou assim: é por isso que eu vou pintar de bege, porque vocês não sabem o que vocês querem. Eu achei interessante a brincadeira dele, mas dar às pessoas a possibilidade de pensar é muito importante. Quando você está num ambiente onde a visão central não é a sua, duas coisas podem estar acontecendo. Uma, você pode estar no lugar errado. Quando você quer colocar num ambiente algo, certo, que não é a visão daquele ambiente, isso é um sério problema. Esse pode ser, ou pode ser uma grande resposta de que aquele lugar não é para você. Não interessa quantos anos foi, porque às vezes você vai ficar no lugar 5, 10 anos e chega um momento que Deus quer te levar para outro ambiente. Ué, é assim que funciona.
Então é importante que você entenda isso. A segunda possibilidade, se você descobrir que essa visão que você tem é uma visão coletiva, ela pode ser uma mensagem divina para que o líder consiga ajustar a visão dele para fazer uma mudança que vai levar a estrutura para outro ambiente. Mas você precisa entender isso, o que é muito difícil. Então eles estão dizendo para o líder: nós já notamos que o espaço é estreito, mas isso está diante da sua face, então basta que você olhe. Então Eliseu olha, e quando Eliseu olha, descobre que realmente está apertado. Então Eliseu diz para ele, bota o verso seguinte, olha só: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, construamos ali um lugar em que habitemos. E ele respondeu o quê? Vão. Preste atenção. Eles descobrem uma necessidade, apresenta a necessidade, certo, a Eliseu, e eles dizem nesse verso o seguinte: nós que vimos a necessidade, vamos até ao Jordão, nós queremos fazer parte da solução. Esse dia uma pessoa falou comigo aqui na igreja: pastor, eu acho fantástico esse trabalho com mendigo, distribuir sopa lá na Central do Brasil. O que é que o senhor acha? Eu falei: eu acho legal. E por que a nossa igreja não tem um ministério para distribuir sopa? Eu falei: porque não é meu. Se é seu, eu estou junto. A senhora vai levar a sopa? Ou não tem tempo? Eu falei: eu estou com cara de quem anda à toa. Porque essa senhora não tem tempo. Eu também não tenho não, meu Deus. Estou sem tempo de pecar. Às vezes o pecado vem, eu falo: volta outra hora. Porque eu estou tão ocupado que não está dando tempo. Certo? Então eles querem fazer parte da solução. Então eles estão dizendo: nós vamos lá no Jordão, certo? Confesso que não entendo muito bem esse texto, porque não tinha praticamente madeira nenhuma do outro lado. Toda a madeira que se usa, ou que se usava em Israel ao longo de todo o tempo, era do Líbano. Mas tudo bem, devia ter alguma coisa que dava para, certo, para auxiliar na ampliação. Não sou eu que vou discutir com o texto, certo? Mas eles estão dizendo: cada um de nós vamos pegar uma viga, porque se cada um fizer a sua parte, alguém aqui precisa dar o dinheiro todo? Não, o que faz essa igreja funcionar é um pouquinho seu, com um pouquinho meu, com um pouquinho seu, um pouquinho de trabalho, um pouquinho de dedicação, um pouquinho de ranzinza, um pouquinho do seu ego. Tem coisa que a gente pega que sua que é boa, mas tem uns troços aqui que é ruim. A gente sabe que tem gente aqui que, se o diabo pedir reverência, nós não damos. É verdade. Nós estamos aqui superando tudo isso. É isso. Então nós estamos vendo nesse texto o que Eliseu vai dizer agora. Vão. Vocês não estão a fim de cortar? Eu não estou a fim de cortar nada. Então, ide. Vão. Certo? E agora nós temos algumas coisas que precisamos observar. A primeira coisa que esses indivíduos têm é o mesmo propósito. Eles querem. Eu aprendi que querer não é o suficiente para fazer as coisas acontecerem. Querer é muito pouco. Nós vamos precisar de mais do que apenas querer. O querer pode ser um bom início, mas ele não é suficiente para enfrentar os obstáculos que Satanás irá colocar diante de mim e de você para alcançarmos alguma coisa. Provavelmente, se eu pedisse agora para você levantar a mão, quem quer emagrecer? Provavelmente um grupo grande iria levantar: eu quero. E aí a minha pergunta é: o que impede você de emagrecer? Satanás, o inimigo do emagrecimento. Não, o que impede você de emagrecer, o que é? É a preguiça. Não, porque você pode até comer.
certo? Desde que você equilibre a matemática. O que entra seja um número menor de caloria do que o que sai, certo? Mas como sempre a conta não fecha, sobra, é ou não é? Porque um brigadeiro desse tamanho, tu não imagina a papada que ele traz para cá. E gordura é igual mulher, ninguém segura, apertou ela pula. É só você apertar que ela vai para outro canto, é assim que funciona. Então você consegue entender? Eles têm, o que eles têm? Eles têm o mesmo propósito, sim ou não? Sim. Todos eles querem a mesma coisa, inclusive o Eliseu. Vai acontecer alguma coisa, sim ou não? Sim ou não? Eles querendo? Não, porque querer não muda nada, eles querem. Até então é apenas uma vontade. A pergunta é, eles querem o quê? Eles querem ampliar a escola, sim ou não? A minha pergunta é, eles têm habilidades para fazer isso? Eles têm conhecimento para fazer isso? É a próxima pergunta. Eles querem, tá bom, nós queremos, mas nós temos habilidades para fazer isso se tornar um fato? Nós temos conhecimento? Temos. Então tá bom. Nós queremos e temos gente aqui. Temos gente aqui que corta madeira. Você corta madeira? Corta. Eu também corto. E você? Você também corta. Falou, cortar direito eu não corto não, mas eu sei manusear, certo? Vamos levar para onde? Vai ser por onde? Vamos cortar na beira do Jordão, vamos jogar dentro d'água, é isso? Vamos usar o Jordão como parte de locomoção para conduzirmos a madeira até o ponto de utilização, é isso? No ambiente terrestre nós vamos fazer como? Como é que nós vamos movimentar essa madeira? Então eu corto, mas eu não entendo muito dessa logística de manuseio não, eu sei manusear. E quando chegar lá, como é que nós vamos fazer? Vamos usar a madeira bruta, quem é capaz, certo? Vamos fazer com a casca dela, vamos fazer sem a casca, para eliminarmos as bactérias, é isso que nós vamos fazer? Então eles tinham, certo, conhecimento e habilidades para fazer, é isso. Agora vem a terceira parte, eles têm disposição para fazer isso? Porque querer e saber como fazer é uma coisa, agora ter disposição para fazer é outra. Ah, tá bom, vocês querem, queremos, vocês sabem fazer, sabemos, mas vocês têm disposição? Não, nós vamos lá, cada um de nós vamos pegar uma viga. E Eliseu disse, então tá bom, eu vou com vocês, já que vocês querem a minha presença, então vocês têm agora a minha autorização. Então o que eles têm? Eles têm o mesmo propósito, eles têm conhecimento e habilidade para fazer, eles têm disposição para fazer e eles têm autorização para que seja feito. Então é para lá que eles vão, se eles entenderem o que eles não têm. E o que eles não têm? Um machado. Eles não têm a ferramenta para cortar a madeira. Nenhum dos alunos da escola de profeta tem. O diretor da escola de profeta Eliseu também não tem o machado. Bom, então agora nós vamos orar para o machado aparecer, certo? Porque servimos um Deus todo-poderoso, que pode tirar do nada tudo, e vamos orar para que o machado apareça. A escola de profeta, sim ou não? O propósito é louvável, sim ou não? Mas não vai ser com oração que eles vão resolver isso. Eles sabem o que têm, eles têm o mesmo propósito, as habilidades, a disposição, a autorização, mas eles não têm o machado. Então eles vão precisar do machado para cortar a madeira. Como? A primeira coisa é, o que eles precisam?
Eles precisam do machado? Sim ou não? Me ajuda aí. Eles têm? Então qual é a primeira coisa que eles precisam saber agora? Onde tem? Quem é que tem o que eu não tenho? Eu tenho tudo, aparentemente, mas eu não tenho machado. Então o que eu preciso saber? Quem é que tem o machado? Quem é que tem o machado para lidar com a juventude? Quem é que tem o machado para lidar com os jovens? Quem é que tem o machado para lidar com os casais? Quem é que tem um machado para pregar? Quem é que tem um machado para cantar? Quem é que tem um machado? Quem é que tem a ferramenta? Ela está onde? Tem alguém que tem aquilo que eu não tenho. Olhe bem e aplique isso na sua vida. Então tá bom, eu preciso de um machado. E eu vou descobrir quem tem. Então acharam quem tem o machado. E agora eles vão até quem tem e vão comprar o machado? Não. Eles não trabalham cortando madeira. Eles precisam de um machado apenas para uma operação. É para um momento. Eles não vão seguir aquilo para profissão. Eles são profetas. Eles não teriam recurso. O machado, para a época, é uma ferramenta muito cara, inviável para eles. Então, eles vão pegar esse machado emprestado. E provavelmente a pergunta que o dono do machado vai fazer para quem pede emprestado, qual é? Você sabe usar? Eu não tenho machado, mas eu sei quem tem, e eu tenho gente comigo que sabe utilizar. Então tá bom. Mas aí vem a perguntinha que talvez seja: por que é que eu vou te emprestar o machado? Você vai precisar. Quando você vai num banco pedir dinheiro, o banco vai olhar se você tem o quê? Garantia, credibilidade. Por que é que eu vou te emprestar algo tão valioso? Você tem credibilidade? Olha só. Eles estão agora lidando com algo que não tem. Para ter, eles têm que ter credibilidade. Para ter, eles precisam saber antes de ter como utilizar. E como é emprestado, é de suma importância que eles saibam quem tem. Tudo que fazemos, principalmente na casa do Senhor, certo? Nós precisamos de credibilidade e de habilidade para usar antes de pedir. Porque se você tiver algo que não sabe usar, ou que não tem credibilidade para fazê-lo, você vai causar mais prejuízo em qualquer ambiente do que lucratividade. Então eles vão. Tem credibilidade, alguém emprestou o machado, e eles vão à margem do Jordão cortar a madeira. Estão cortando a madeira. Provavelmente nem todos cortam, provavelmente todos carregam, certo? O movimento, e estão usando o machado. Usando o machado, e estão cortando a madeira, estão cortando a madeira, estão cortando a madeira. Eu já falei sobre isso aqui, vou repetir. O machado é composto por 3 peças fundamentais. Apesar de ser chamado machado por inteiro, machado, na verdade, é apenas a parte de ferro, certo? O conjunto também é chamado de machado, mas ele é composto de mais 2 peças: o cabo e a cunha. O poder
poder de uso está na união dos três, mas quem corta é quem está na cabeça, é quem está lá em cima, no topo. Se o machado se afasta do topo, certo? O poder de corte diminui. A distância, certo? Entre a mão e a peça de ferro, ela precisa estar ali. Com a continuidade, Josimar está aí, ó, é especialista nisso, certo? Conforme você vai batendo na madeira, ele vai frouxando, inevitavelmente, certo? Então é muito comum que o lenhador tire, né, um período, ou normalmente 2 períodos para lidar com o machado. Um amolando, afiando, e outro estabilizando ele sempre na cabeça, firme, no alto, preso. Eu costumo fazer uma aplicação que não é nada bíblica, ela é minha, como se o cabo fosse nós, como se o machado fosse Cristo e como a cunha fosse o Espírito Santo. A cunha tem que segurar Cristo na cabeça do crente, no controle do crente, você está entendendo? Para que nós tenhamos um desempenho extraordinário. Isso é meu, não é nada bíblico. O pastor falou que o cabo... que Jesus era o ferro. Falei nada disso, estou fazendo só uma aplicação. Machado é machado mesmo, de ferro, tá certo? E a turma senta, certo? E tem umas madeiras mais fáceis de cortar, não tem, irmão? Tem uma madeira ruim de cortar, ruim de cair, ruim de dobrar, certo? Eu aprendi uma coisa: quanto pior for a madeira, mais dura ela for, ela pode ser dura no corte, mas ela é boa na durabilidade. Porque tem uns irmãos também que à toa, e do jeito que vai dar bicho. Principalmente o cupim, porque o cupim é um indivíduo sem informação. O que é o cupim? O cupim é um funcionário de Deus para matar a madeira morta. Só que ninguém disse para ele que não precisa ser nas casas. É só para floresta mesmo. Então é falta de ir à escola do profeta do cupim que deixou o cupim. Mas isso é outra história, não vou falar disso, tá certo? Mas presta atenção. E tudo indica que o Eliseu está cortando madeira, sim ou não? Não, o Eliseu está sentadinho e a turma manda a bala, cortando a madeira. Quando de repente, indas e vindas, o cabo voltou sozinho. O cabo está lá, sim ou não? Sim ou não? Isso, mas e o machado? Foi embora. Aí a obra parou, porque sem machado não tem obra. Sem ele nada podemos fazer. Tudo é por ele, para ele, é tudo. Às vezes até a gente fica meio bobo assim, achando que é com a gente. Ah, sem mim não funciona, louvado seja eu. Certo? Às vezes acontece. E agora o machado caiu a obra, parou. E eu estou aborrecido com o Eliseu não está fazendo nada. Ele está lá, não há indício. A turma está trabalhando e o Eliseu está sentadinho. Quando o machado caiu, o que alguém falou? Ah, meu senhor, porque era empresta. Agora deu ruim. Porque agora, certo, vão ter que pagar o machado. Aí alguém vai a Eliseu e diz para Eliseu o quê? O machado caiu. Aí Eliseu perguntou: onde caiu? Aí alguém falou: caiu lá. Aí o Eliseu agora cortou um galho, pelo menos, né? Já que foi trabalhar, Eliseu, está todo mundo cortando, corte pelo menos alguma coisa, certo? O profeta corta um galho e eu imagino alguém está pensando: finalmente o profeta, certo? Cortou alguma coisa. Ele corta o galho. Talvez de todas as madeiras cortadas, aquela seria a menor, sim ou não? Aquela seria a aparentemente mais insignificante. Será que aquele galho seria usado na obra?
para a expansão do templo? Ou para a expansão da escola? Ou da classe dos profetas? Sim e não. A obra só continua porque foi através daquele galho que o profeta cortou, daquela decisão aparentemente tão pequena, mas de alguém com autoridade, com habilidade, de fazer algo no momento onde ninguém tinha condições de fazer. Ele pega o galho e joga na direção indicada de um galho que provavelmente, um segundo depois que caiu na água, já não estava mais no local que tinha caído. Mas aí algo muito estranho acontece. O machado desafia a gravidade e sobe na água. Se você parar para pensar nesse texto, não faz sentido o machado ter caído na beiradinha. Porque se ele caísse muito pertinho dentro d'água, alguém teria entrado, passado o pé, certo? O que indica, apesar do Jordão não ser tão, mesmo para aquela época tão largo, ele caiu um pouco mais, certo? Não há indício que o machado flutuou lá e veio até aqui. Alguém provavelmente entrou dentro da água e pegou o machado, e a obra ou prosseguiu, ou o machado pôde ter sido devolvido, e a credibilidade dos profetas, da escola e de Eliseu se manteve. Essa é basicamente a história. A minha pergunta é: onde o nosso machado caiu? Onde é que o poder de fazer as coisas acabou removendo de nós a possibilidade de executar algo? Nós estamos olhando para uma situação onde eles precisam tomar uma decisão. Eles precisam recuperar o machado. Apocalipse capítulo 2, João escrevendo a carta a Éfeso, ele diz: lembra de onde caíste, arrepende-se e volta a praticar as primeiras obras. Lembra de onde caíste, arrependa-te, volta-te. As armas na Primeira Guerra Mundial tinham um poder de fogo muito maior do que o da Segunda Guerra Mundial. Elas eram muito mais fortes, tinham menos precisão, é verdade, mas bem mais fortes. Matavam com mais eficiência, com mais eficácia. As armas da Segunda Guerra Mundial, elas vieram trazendo para a guerra um novo modelo de guerra. Elas vinham com mais precisão, certo? Eu não sei se você, numa das viagens que eu fiz, eu fui a um estande de tiro com um amigo, e uma das armas que ele me deu para que eu pudesse atirar foi uma R15. E o alvo tinha aproximadamente, talvez 15 metros. E com 5 minutos de instrução, um leigo é capaz de, com a arma daquela, decidir se vai atirar na boca ou nos olhos do alvo. E se ele tiver a mão firme, ele não erra um tiro.
Só para vocês entenderem. Então nós imaginaríamos que na Segunda Guerra, né? 44, 45, já no fim da guerra, as armas matassem mais. Mas não. Elas matavam menos. Porque descobriu-se na arte da guerra que melhor que matar um soldado era feri-lo. Ferir um soldado era muito mais prejuízo para o exército inimigo do que matá-lo. Porque um soldado morto, ele é abandonado, ele é deixado para trás. Um soldado ferido, ele precisa pelo menos de 2 ou 3 soldados. Lembra do resgate do soldado Ryan? A estratégia da guerra, ela continua. Talvez não mais nos campos de batalha da Europa, não mais para o Hitler, não mais guerra do Vietnã e tantas outras guerras. Mas a estrutura ou a técnica, o desejo de ferir os soldados e deixar os soldados sangrando na igreja, e deixar os soldados sangrando na família, uma mulher sangrando, um filho sangrando, doente, abatido, alvejado. Então a família inteira tem que carregar este peso de um filho ferido, porque o inimigo de nossas almas atacou nossos filhos, atacaram nossos netos, atacou o nosso cônjuge. E muitas vezes onde ele está, diante do nosso campo de visão, e nós não temos munição para atirar neles. Então o que vamos ver? Vamos ver divórcios, vamos ver famílias destruídas, vamos ver líderes atrapalhados em suas decisões, empresas, negócios. Pare e pense, nós estamos num ambiente de guerra, e eu não tenho olhos para trás. Muitas coisas eu não consigo enxergar, é ela que enxerga. São meus filhos que conseguem ver, minha nora. São os líderes que trabalham comigo e que eu sei que muitas vezes tentam me mostrar e eu não consigo enxergar, porque ninguém vê a vida como ela é. Todo mundo enxerga a vida pela sua ótica. É assim que funciona. Ninguém enxerga as coisas como elas são. Você enxerga as coisas como você é. Então às vezes você vai tomar uma decisão, e você toma a decisão na sua visão, não na visão do coletivo. O bem-estar, ele é mais seu do que de todos. É contra isso que eu estou tentando lutar. Porque eu sei que os soldados que eu tenho aqui nesse quartel são muito bons, são muito preparados. E nós temos que lutarmos juntos por um casamento que não é o seu, mas é do seu irmão que está indo para o buraco. Por um negócio que não é a sua empresa, não é você que vai ganhar dinheiro, mas é de um irmão seu. Por alguém que está do outro lado aí dessa câmera, lá na Europa, sabe, que não tem uma igreja para congregar, é que congrega conosco. Nós precisamos começar pelo menos por um ambiente de oração para o coletivo. Tirar um tempo e dizer: Senhor, fala com a nossa igreja. Senhor, levanta pessoas na nossa igreja. Pessoas, direciona nossa igreja, cura na nossa igreja. Que o louvor cure, que a palavra cure. Levante profetas, levante pregadores, levante pessoas. Talvez não seja você, mas a sua oração pode ajudar a despertar alguém. Agora, muitos chegaram aqui feridos. Tem muita gente aqui que não quer fazer nada, que nos utiliza a igreja como um oásis que vem
quando quer. A verdade é essa. Conversando com um amigo, ele é líder de uma organização, né, uma das maiores do mundo de igrejas. Ele diz que há um fenômeno hoje na igreja, onde o nível de comprometimento ele baixou demais. O membro vem, às vezes, ele me deu uma estatística da América, de 2 a 3 vezes no mês à igreja. Eu não sou a favor das pessoas estarem o tempo inteiro na igreja. Aqui nós precisamos de gente aqui, para que as pessoas que cheguem aqui para receber Jesus, ou pelo menos para botar a cabeça para fora e respirar um pouco, para conseguir o fôlego para prosseguir, ou voltar de onde estava, pois estava sufocante demais, ou receber aqui um novo direcionamento. Nós não temos problema com isso. Mas nós precisamos motivar as pessoas a vencerem, a entender onde o seu machado caiu. Cadê? Cadê? O que aconteceu com o poder que existia em você para fazer as coisas, para sentir a presença de Deus, para falar em língua, para usar seus dons? É lógico que vamos usar o contexto da escola de profeta. Quer ser usado aqui? Beleza, mas tem que cumprir as regras do ambiente, a supervisão. Não funciona de qualquer jeito. Então, a partir de hoje, cuidado quando você disser desse altar: eu quero profetizar. Porque se você vai profetizar, você tem que ter a autoridade de Deus para dizer que vai profetizar, e, se possível, diga para quem está profetizando, que aí a gente acompanha para ver as coisas acontecerem. Porque nós não estamos aqui para criar falsas expectativas e esperança no coração de ninguém. Mas nós entendemos uma coisa: se juntos orarmos, certo, somos capazes de vencer todas as barreiras e vemos a glória de Deus se manifestando na nossa vida. Posso ouvir um amém da igreja? Então juntos, certo? É isso. Vamos orar? Nós vamos orar. Vamos ofertar? Nós vamos ofertar. Vamos vir a um culto de homens? Vamos vir a um culto de homens. Vamos vir a um culto de mulheres? Vamos. Nós temos um evento de adolescente, nós vamos apoiar, certo? Eu sei que não dá para vir a tudo, até porque muitas pessoas têm questões econômicas para estarem aqui, moram distantes, certo? Mas nós podemos fazer muito mais do que fazemos. Essa é a verdade. Quando olhamos esse texto, eu vou fechar aqui, não há registro se a escola ficou pronta. Aqui nesse texto não. Diz apenas que ele pega o machado. E ali eu descubro que todos que foram até o Jordão fizeram a sua parte, inclusive o Eliseu, cortando uma pequena madeira. Eu não sei qual será a sua contribuição. Ela pode aparentemente ser pequena, mas pode ser extremamente decisiva para o todo. Que venha 2025 e que seja um ano de milagres, que seja um ano de vitória para a igreja, para todos nós, onde não vamos subir aqui para oferecer falsas promessas, não vamos subir aqui para usurpar nada de ninguém. Vamos estar chorando com quem perdeu o seu ente querido, porque a gente vai morrer. Vamos estar sorrindo com gente que recebeu notícias boas. Vamos estar lutando. É só isso. É fazer com que você entenda que você não está sozinho. Eu quero que você fique de pé neste momento. E pergunte para quem está do seu lado, né? Aquela perguntinha legalzinha.
Onde está seu machado? Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. E eu quero orar. Pastor, eu queria aceitar Jesus. Aceitar Jesus é atrás daquela câmera lá. Olha para mim aqui, ó. Atrás daquela câmera está o paraíso. Pastor, por que você não gosta de fazer apelo? Eu até faço quando eu sinto para as pessoas virem aqui. Mas eu estou na igreja há muito tempo e eu já vi gente vir no domingo e nunca mais aparecer. Então, se você quiser aceitar Jesus, você dá um pulo lá. Alguém vai orar por você, vai anotar seu nome. Pastor, eu vim com os demônios. Vai lá. Tem uns irmãos do exorcismo. Pastor, eu só quero uma informação. Você passa lá, tem gente para informar. Certo, pastor, eu quero receber um machado. Tem escola de servo. Para você já dando uma olhada onde é que está o seu machado. Tá certo? E quem aqui é casado, levante a mão. Isso, meu sentimento. Deus te abençoe. Certo? Como diz o Lula, a luta continua, companheiro. Então vamos embora. Mas vamos fazer junto. Ao longo desse ano, provavelmente muita gente vai ficar para trás. Porque as coisas não são fáceis. Não vamos julgar, vamos orar por quem ficou. Eu fico imaginando o que movimentava o povo no deserto, na maioria das vezes, eu não sei se todas, era uma nuvem, certo? Principalmente a nuvem. Então era a nuvem que dizia onde parava. E era a nuvem que dizia quando eles deveriam caminhar. E muitas vezes me parece que a nuvem caminhava logo depois de ter parado. Então em algumas ocasiões a nuvem parou, a gente interrompe a caminhada e entende que ali é o local de acampamento. Assim que começava a fazer o acampamento, a nuvem poderia se mover, porque o povo se movia pela vontade de Deus e não sua. É lógico que isso não acontecia o tempo inteiro, que nosso Deus não é um provocador, mas em algumas situações Ele queria que você entendesse que não interessa se você está cansado ou não, não era hora de parar. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu sei que tem gente, algumas pessoas eu sei, que tem sido muito duro, muito difícil. Algumas eu tenho ciência. Mas eu quero orar com a igreja. Não vou chamar você aqui à frente novamente, mas feche seus olhos. Não pare. Não fique para trás. Se a nuvem se moveu, mesmo que você esteja cansado, desmonte tudo, pegue as suas coisas, pegue a sua cruz e continue caminhando. Pai, eu quero te agradecer pelo projeto Recomeçar. Chegamos até aqui, vamos para o 11º ano de igreja. Já vimos muitas coisas, já vivemos muitas coisas, mas queremos mais, queremos ir mais longe, queremos abençoar mais pessoas. Então desperta em nós, em todos nós, um senso de desejo comum de servir ao Senhor, de colocar a nossa vida à disposição da Tua obra, da Tua casa, a enxergar as coisas com um pouco mais
de empatia. Abençoa a cada lar aqui representado. Abençoa aqueles que estão nos acompanhando online. Que o Teu Espírito Santo possa estar agindo e movendo. Toma os nossos casamentos, toma os nossos filhos, os nossos netos, toma os nossos pais, toma toda a nossa família, os nossos parentes. Entregamos tudo o que o Senhor nos deu em Tuas mãos. Se hoje o Senhor trouxe aqui alguém para se reconciliar contigo, alguém que quer saber um pouco mais a respeito do Senhor, dê força a essa pessoa, tire toda a vergonha, toda a timidez, para que ela possa ir até ali, receber um minuto de atenção, de cuidado, de oração. Leva-nos aos nossos lares, Pai, guardado por Tuas boas mãos poderosas. Que tenhamos um restante de semana de boas notícias, de bons negócios, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam